Consequentemente, esse blackout, ele trouxe um debate para um público que não estava ainda conectado a ele, ou seja, pessoas que estavam usando a internet, mas que não tinham nenhuma noção. E a coisa ficou melhor ainda quando no dia seguinte o FBI tirou o Mega Uploads do ar e prendeu os caras. Nesse momento, o que aconteceu foi uma coisa inédita. O debate acerca das questões da liberdade na internet e acerca das questões de políticas e gestão, enfim, direitos, compartilhamento, pirataria, esse debate ele veio para um público completamente inesperado. A galerinha de 14, 15 anos que só ia se preocupar com isso daqui a uns 4, 5 anos está quente no debate. Ou seja, esses últimos eventos de janeiro trouxeram para essa frente, vamos dizer assim, essa frente pela liberdade na rede, milhões de pessoas no mundo todo. Então, meu nome é João Carlos Caribé, eu estou aqui representando o movimento Mega Não. Da minha direita, da sua esquerda, né, a Fátima Conte, que está com a mão na cabeça, ela é da Universidade do Pará. A Fátima é uma pesquisadora que tem estudado bastante a questão do ACTA. Do lado da Fátima temos o Paulo Renard. O Paulo Renard foi o gestor do Marco Civil da internet, vocês conhecem o Marco Civil. O Pedro Muzucano, que é da CTS, Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. O Marcelo Branco, figura notória na Campus Party. E o Sérgio Amadeu da Silveira, sociólogo e figura também notória no mundo digital, membro do Comitê de Gestor da Internet. Bom, com você a palavra. Catarina veio primeiro. Boa noite. Quero agradecer ao Marcelo e ao conselho, a gente estava aqui hoje. Vocês vão? Preciso agradecer ao Marcelo, porque senão a gente não estava aqui hoje. Eu estou falando dessa porcaria faz tanto tempo que eu já estou com o saco cheio de falar disso, para dizer a verdade. Mas, impressionantemente, em quase todos os lugares que eu vou, ninguém sabe o que é o ACTA. E essas porcarias que o nosso amigo Caribé falou aí, pipa, sopa e o diabo 4, é tudo filhote do ACTA. Então a gente quer saber quem é o nosso inimigo, para saber como lutar, pelo menos tentar escolher algum tipo de arma. Por isso que eu insisto que um monte de gente não sabe o que é. Tem o G8, grupo das 8 nações mais adiantadas do mundo, mais ricas do mundo, nem sei se são ainda, né? Com essa crise toda. Convidou mais uns países e fizeram um acordo anti-pirataria. Passa, por favor. Passa, por favor. Para defender, basicamente, propriedade intelectual. Quando as pessoas pensam em propriedade intelectual, é muito comum pensar só em direito autoral. Olha o que o Tim Berners-Lee disse sobre a internet. Se ele tiver... Ó, quando eu inventei a web, eu não precisei pedir permissão para ninguém. Por que nós precisamos pedir permissão agora para alguém? Para fazer alguma coisa? E ele só inventou a web. O Dr. Berners-Lee teve em 2 Campus Party já, não sei se vocês tiveram a felicidade de ver. Continua, por favor. Não está em ordem, meu bem. Põe em ordem essa porcaria. Põe em ordem. Ô, Paulo. Vai, mais um. Mais um. Volta. Volta. Mais um. Você está voltando. Mais pra frente. Menos um. Volta.
culturais. Desde quando a gente pode fazer cópia? Desde quando tem gente que sabe ler e sabe escrever? Vocês pensarem, desde quando que as pessoas comuns têm acesso à educação? Desde quando as pessoas comuns estão dando dinheiro para alguém se interessar em educá-lo? Essa que é uma boa pergunta. O sistema de cópia é excelente quando a própria pessoa pode procurar aquilo que ela quer, fazer a cópia e ter uma qualidade razoável. Mais um, Paulo. Quando o meio virou digital, que acho que pulou um aí, ficou legal. Todos os arquivos ficaram 0 e 1. Computador que copia perfeitamente, sem nenhum erro. Sem nenhum erro, gente. Olha que maravilha. A cultura passou a ser possível para um monte de gente. Mais um, Paulo. Logo que apareceu o livro, uns 2 séculos depois, apareceu o copyright. Ó, o pessoal fala assim, copyright é para proteger o autor. É nada! Olha o nome, copyright. Se fosse para proteger o autor, seria author right. É para proteger quem faz cópia, quem vende cópia. Mas o Paulo, pode ver. Tá com bola cheia, hein, Fátima? Olha só. Tá ruim, hein? Quantos autores são fabricantes das suas próprias cópias? Quantos autores têm editoras? Quantos autores têm gravadoras? Então, ó, a indústria do copyright protege o autor. O autor é o último cara a ser protegido. Né? Mas eu, Paulo, aí tem mais uma coisa importantíssima que todo mundo tem que saber, gente. Qual que é a diferença de um bem material e um bem imaterial? Ó, se eu chegar aqui e roubar esse computador dele, roubei, não é mais dele, é meu. Eu tenho propriedade sobre isso. Posso jogar fora, posso botar em cima, posso fazer o que eu quiser. Um objeto está sendo completamente, ó, um bem físico, alguma coisa está sendo passada de lugar. E se for uma ideia? Se for uma maçã, como está escrito lá, ó, nós vamos trocar maçã. Você fica com a minha, eu fico com a sua e todo mundo já com maçã. Se for uma ideia, eu te der uma ideia nova, é a minha ideia. Você me der a sua ideia, eu também tenho a sua. Eu fico com 2, você fica com 2. Quem perdeu o quê? Bens imateriais são diferentes de bens materiais. O conceito de propriedade foi feito para bens materiais. Tudo que nós temos de lei para propriedade é para bens materiais. A gente pode pegar o mesmo conceito de lei para bens materiais, para lei em bens imateriais? É isso que o pessoal do copyright quer fazer. E não pode, porque não é a mesma coisa. Mais um, Paulo. Aí ali, ó, se te roubarem o seu carro, no outro dia você chega lá, meu amigo, o seu carro não tá lá. Se você conseguisse copiar o seu carro, no outro dia você chega lá e tem ele e a cópia. Como é que isso é roubo? Não é a mesma coisa. Mais um. Mais um. A tecnologia ultrapassou esse modelo. Esse modelo servia para bens materiais. Aliás, não servia nem bem para bens materiais, né, gente? Tem um monte de problemas de direitos autorais que não servia. Tinha um monte de problemas.
desse ano, lá nos Estados Unidos, eles aprovaram uma lei para eles de mais 25 anos, né, de direito autoral. Então tem um monte de obra que no resto do mundo já está em público e para eles ainda não está. O pessoal diz assim, nós somos a primeira geração que se ligou para si mesmo. Para quem, gente? Para proteger quem? Mas não falou. As penas que estão previstas nesses projetos são absolutamente desproporcionais. Se um cara rouba, violenta, mata, estupra, sei lá o quê, o cara tem, dependendo do país, 10 anos, 15 anos, 20 anos de prisão. Se o camarada faz cópia de um arquivo chamado de ilegal, é capaz de ele ficar 50 anos na prisão por esses projetos que foram aparecendo. Mas não falou? Olha lá, o cara que vai trouxe o Michael Jackson vai ficar menos tempo na cadeia do que alguém que pega uma música do Michael Jackson se o Sopa sobreviver. Olha isso aqui, ó, gente. O cara aqui, ó, matou, estuprou e acabou com uma mulher. Ele vai ser julgado e a pena máxima para ele é 20 anos. No mesmo país, a pena para o cara lá do Mega Upload, 50 anos. Mas não falou. Olha os filhotes do ACTA, gente. Como os países são diferentes, os sistemas de governo são diferentes, as disposições são diferentes, em vários países surgiram projetos de lei para contemplar o que o ACTA prevê. Então você tem lá, ó, o PIPA, o SOPA, a Lei Doring, Lei Lera, Cindy, aqui no Brasil, olha lá, ó, o projeto aferendo ali, ó. Foi surgindo então no mundo inteiro projetos para contemplar o acordo que o G8 tinha feito. Mas como é que aconteceu esse bendito desse acta então? Primeiro, um monte de reuniões com representantes dos caras num monte de países, no mais absoluto segredo. Não passavam nada das reuniões, ninguém dizia o que era o ACTA, ninguém dizia o que eles estavam discutindo, ninguém dizia para quem ia servir aquilo. Nada. Quem eram aqueles caras? Eles eram representantes da sociedade civil, eles eram pessoas de sumo saber para conseguir discutir métodos que podiam mexer com a educação em todos os países. E nada, era tudo representante. E a única coisa que eles protegiam era essa indústria. Não tinha ninguém do mundo inteiro, nenhum douto professor, nenhum douto cientista que dissesse assim, ó, vamos tomar tais e tais medidas que serão melhores, serão justas. E nada. Só gente representante da indústria de entretenimento. E só para proteger os valores deles. Mais medidas discutidas, ó, isso aparece em todos os projetos. Fiscalização na alfândega. O cara tem 1 minuto. O cara pode chegar e pegar o seu laptop e quebrar na sua frente em algumas leis que surgiram a partir do pacto. Cooperação dos provedores. Os provedores vão virar espião, né? Vão guardar os logs de todo mundo e vão te dedurar e acharem que você tiver algum arquivo chamado de ilegal. E novas entidades de fiscalização, é lógico, para sair atrás dos caras. Por que é um acordo, gente? Porque os países são diferentes, as leis são diferentes. Mas todos os juízes do mundo, se eu tiver acordado alguma coisa com ele, todos os juízes do mundo vão querer que eu respeite esse acordo que eu fiz. Então é importante que seja um acordo. Tem mais. Sem um acordo, não precisa ser aprovado pelos legislativos de cada país. Então é muito mais fácil. Mais um. Aí tem os interesses de filminhos, depois eu ponho em algum lugar para quem quiser assistir, aconselho que assistam, mais um. E não passou nenhuma figura. Eu queria que passasse a figura. Eu peguei um monte de figura legal, botei aí e acabou não passando, não sei por que, acho que não sei.
retiraram a licença Creative Commons do site do Ministério da Cultura. E naquela oportunidade, que foi denunciado aqui, eu ainda me coloquei um pouco como advogado de defesa da atitude, achando que fosse algo de um assessor irresponsável politicamente, que retirou do site, etc, etc. Tá? Agora, quando eu vejo a lei da reforma do direito autoral do Ministério da Cultura, dessa cúpula do Ministério da Cultura que está lá, eu faço aqui uma autocrítica, né, da minha atitude de um ano atrás. Que realmente o Ministério da Cultura, e não sei qual é a jurista que ajudou a escrever uma lei de direito autoral que permite a retirada de conteúdo sem ordem judicial, né? Isso não está nos marcos do Estado de Direito, quer dizer, significa o seguinte: qualquer um pode dizer, o conteúdo do blog do cara lá tem que ser retirado. Onde que existe isso? Em qualquer outra legislação que não seja na internet, né? Então, sob o ponto de vista de um marco legal, que é a reforma do direito autoral, que pode estar muito bonitinha no resto do contexto, né? Que pode até ser bom para os autores a reforma do direito autoral do Ministério da Cultura, mas ali tem uma armadilha, né, que no meu ponto de vista é inaceitável sob o ponto de vista da democracia, sob o ponto de vista do Estado de Direito. Aceitar que se retire conteúdos sem mandato judicial é uma aberração jurídica, inaceitável. Tá? Não existe em nenhum outro espaço da sociedade civil, né, da legislação brasileira, que isso possa ser feito. Tá? No entanto, para fazer uma conciliação de interesses com a indústria do copyright, se colocou uma cláusula na reforma do direito autoral inaceitável. Então, acho que nós estamos aqui também para protestar, porque isso é uma coisa concreta que está acontecendo no Brasil, para acelerar que o Marco Civil, que proíbe a retirada de conteúdos sem mandato judicial, está em contradição com a reforma do direito autoral do mesmo governo, né? Então, o que a gente está aqui colocando aqui, quer dizer, não é possível que continue, né, essa orientação política vigente no Ministério da Cultura. Não é mais possível. Quem colocou a Ana de Holanda lá? Quem sustenta a cúpula do Ministério da Cultura? Por que o Ministério da Cultura de hoje é totalmente oposto ao Ministério da Cultura do governo do presidente Lula? Quais os interesses que sustentam essa orientação política hoje no governo federal? Tá? Então, acho que eu estou aqui para fazer uma autocrítica da minha fala de um ano atrás, que achava que era apenas uma cagada política de algum assessor do Ministério da Cultura, mas um ano depois, né, a gente vê não que é uma nova orientação política, tá? E parece que vai continuar no Ministério da Cultura, tá? Onde o status quo, né, da cultura brasileira, não só na questão da reforma do direito autoral, mas em todas as demais questões, né, passou a ser hegemônico. Então, eu quero aqui mais protestar e chamar toda a galera da Campus Party, todos os cyberativistas, a não dar nenhuma trégua a um tipo de legislação, uma aberração jurídica ao Estado de Direito, que permite alguém dizer para o UOL, alguém dizer para o Terra, alguém dizer para uma empresa privada, tira o conteúdo do fulano, e essa empresa privada faz o papel de Estado de polícia, retira o conteúdo, aí o cara tem que recorrer para que o conteúdo volte ao ar. Onde existe coisa parecida em países democráticos, em qualquer outro tipo de legislação? Então essa aberração jurídica precisa ser denunciada. Quem assessorou o Ministério da Cultura para colocar essa cláusula lá cometeu um equívoco político, mais um equívoco político, uma aberração jurídica inaceitável no Estado de Direito. Então vamos protestar contra a sopa, protestar contra a pipa, que o Marco Civil vá à votação. Por que o 25 de agosto do ano passado a Dilma mandou no Parlamento brasileiro o Marco Civil da internet? Por que não forma comissão? Por que não tem relator? Por que não vota o Marco Civil da internet? E por que a reforma do direito autoral, com essa cláusula reacionária e conservadora, já está para ser votada no Parlamento? Né? Então acho que os lobbies da indústria da cultura, né, os lobbies dos conservadores, eu acho que prevaleceu nesse caso aí. Tá? Então é mais
uma armadilha contra a democracia brasileira, que é a cláusula que permite a retirada de conteúdos do ar sem nenhuma decisão judicial. Um cidadão fala para o provedor privado, uma corporação, tira do ar o conteúdo do fulano. Isso não ameaça só o direito do autor, é uma ameaça à democracia brasileira. Sou Paulo Renan, pesquisador aí com enfoque jurídico nessas questões da cultura digital e também integrante do movimento, ainda movimento hoje, Partido Pirata, que tem como pretensão pensar todas essas questões por um viés legislativo, quer dizer, de implementação dessas propostas num ambiente institucional em que isso possa ser contestado, não apenas socialmente, mas efetivamente politicamente. E, bom, o importante para que isso possa ser projetado no futuro, possa ser pensado como uma ideia, é que haja essa mobilização no âmbito da sociedade, que se coloque contra esses projetos de lei, que se coloque a favor da proteção dos direitos individuais também no âmbito da internet. Então, a ressalva que o Marcelo Branco coloca é muito importante, porque ela nos lembra o seguinte, que a internet tem sido tratada como uma terra sem lei por pessoas que querem, por uma terra de ninguém, por pessoas que querem se colocar como donas da internet, no sentido de que elas vão utilizá-la como ferramenta para continuar auferindo dinheiro. E aí, um parênteses para retomar o que a Fátima colocou, quer dizer, o esquema da indústria do copyright é esse modelo econômico no qual eles ganham dinheiro. Então, se utilizar dessas novas tecnologias para continuar auferindo lucro no modelo tradicional antigo. Por isso, a gente entra nesse quadro de que a internet se encontra sob ataque, porque uma nova tecnologia que poderia revolucionar a lógica dos meios de comunicação de massa, ela é contraposta a esses interesses proeminentemente econômicos e as suas bases, a sua forma básica de funcionamento é posta em xeque. Então, quando a gente vem dizer que é uma aberração jurídica, é uma violação de direitos fundamentais, imaginar você exigir, como é uma proposta da PIPA e do SOPA, é uma proposta concreta de que as empresas que provêm o serviço de busca, o Google, por exemplo, ou as plataformas de mídia social, como o Facebook, pudessem ser responsabilizadas caso não retirassem uma mídia que violasse direito autoral. Nisso você coloca as empresas como vigias dos conteúdos que elas estão servindo de hospedagem, servindo como plataforma de publicação, e você trata elas de uma forma diferente que não condiz com a liberdade que a internet promove. Quer dizer, você pode ter uma Wikipédia em que você corrige um conteúdo, no momento em que você publica, ele está imediatamente disponível para todo mundo visualizar. Isso é uma lógica da internet que está sendo atacada por esse tipo de proposta legislativa. Como a Fátima bem colocou, são propostas que ocorrem no mundo, em nível legislativo em cada um dos países, e também por meio de acordos negociados entre os países como forma de harmonizar essas legislações para que uma violação transnacional possa ser cobrada. Quer dizer, se um brasileiro violar um direito de um americano, ela possa ser cobrada na Europa, enfim. A ideia é mostrar que isso viola os nossos direitos fundamentais. Isso fica claro bastando que a gente transpõe essa lógica econômica. A partir do momento que você, além da perspectiva econômica, agrega a perspectiva de liberdade de expressão, de liberdade de comunicação, a gente vai ver, fica óbvio que esse tipo de proposta não deveria ser aceita pelos nossos próprios governantes.
Mas sem esse contraponto na sociedade, eles simplesmente vão aceitar, que era o que ia acontecer com a Sofia People nos Estados Unidos, e por conta da mobilização, eles retiraram o projeto. Lembrar só mais um aspecto aqui dessa questão da internet, de como ela revoluciona a lógica dos meios de comunicação, é que os meios de comunicação de massa anteriores, vamos pensar no telégrafo, depois na radiodifusão, na televisão, na própria telefonia e mesmo na telefonia celular, eles funcionam ainda no modelo de concessão de serviço público. O Estado controla e possibilita que algumas pessoas prestem esse serviço mediante uma autorização específica, dentro de um controle regulamentar, umas normas regulamentares rígidas e específicas. Quando isso passa para a internet, quer dizer, na internet você tem a possibilidade de encaminhar texto, encaminhar áudio, encaminhar vídeo em tempo real, ter conversas de voz, conversas de texto, sem esse controle tão rígido para o provimento de serviços. Quer dizer, se você tem, em último caso, se você tem um blog, no seu blog é possível que as pessoas conversem nos comentários, você está permitindo que as pessoas troquem equivalentes a cartas, sem que você tenha que se submeter às regras, as mesmas regras dos correios. Então, quer dizer, a gente tem aí o rabo balançando o cachorro, de uma forma que a internet pode engolir todos os outros serviços de comunicação, ela pode substituir em certa medida, sem essa regulamentação tão fechada, porque ela parte daqueles pressupostos de liberdade. Nesse sentido, a gente tem então esse quadro, que as liberdades da internet estão postas em ataque, e essas afrontas, elas acontecem, inclusive no judiciário, por decisões, como por exemplo, no célebre caso da Daniela Scarelli, em que o juiz decidiu que o YouTube deveria ser bloqueado, o acesso ao YouTube inteiro deveria ser bloqueado por conta de um vídeo. Isso desestruturou o funcionamento do YouTube, não apenas para as pessoas que tinham carregado o vídeo da Daniela Scarelli, e extrapolou a própria pretensão da Daniela Scarelli de que ela tinha um direito com relação àquilo. Quer dizer, pessoas brasileiros que nem sequer haviam ouvido o vídeo ficaram sem ver todo o YouTube. E quem tinha um vídeo à disposição no YouTube não pôde ter esse vídeo acessado.